Olá, vamos direto ao ponto. Todo negócio, não importa o tamanho, tem um desafio fundamental: planejar o futuro. Mas como fazer isso se o futuro é, por definição, incerto? Como é que se toma uma decisão hoje, pensando num amanhã que ainda nem existe? É essa a pergunta de $1 milhão, e é por aqui que a nossa análise de hoje começa. Pois é, essa é a grande questão. E a resposta, olha, não está em ter uma bola de cristal não, longe disso. A resposta está em construir uma maneira organizada e estruturada mesmo de pensar sobre as possibilidades. A ferramenta para isso é o que chamam de modelagem financeira, mas a força dela, o verdadeiro segredo, vem de algo ainda mais básico. E aqui está o ponto-chave. Um modelo financeiro pode ter planilhas complexas, cálculos super avançados, mas nada disso adianta sem o seu motor, a sua fonte de energia. E como a fonte diz aqui, esse motor são as premissas. É isso mesmo. Elas são literalmente o coração que bombeia sangue e dá vida para qualquer tipo de projeção. Tá, mas afinal, o que são essas tais de premissas? Bom, de um jeito bem simples, são as hipóteses que a gente alimenta no modelo. São as regras do jogo que a gente define. Pensa que são os "e se" do planejamento. E se as vendas crescerem 15%? E se o custo daquele insumo subir 10%? Sem essas definições, o modelo financeiro é só uma estrutura vazia, um esqueleto sem vida. Certo. Agora vamos entender como isso é construído na prática. Porque uma boa projeção não se baseia numa única grande ideia, numa única aposta. Na verdade, é como uma receita, uma combinação bem cuidadosa de vários ingredientes diferentes. É importantíssimo entender isso. Um modelo que se preze não se apoia num único palpite. Ele é construído sobre uma base com várias premissas, cada uma olhando para uma parte diferente da realidade do negócio e, claro, do mundo lá fora. O legal é que dá para organizar essas hipóteses em caixinhas. A gente tem as premissas de mercado, que olham para fora, como vai estar o câmbio e a inflação. Depois, vem as de receita, focadas no cliente. Quantos produtos vamos vender? Quantos clientes teremos? E, claro, as de custos, que olham para dentro. Quanto vai custar manter a equipe? Cada uma dessas camadas vai adicionando mais detalhes no nosso mapa do futuro. Vamos pegar um exemplo bem prático. Volume de vendas. Se uma empresa assume que vai vender, 10 mil unidades no próximo trimestre, essa única premissa já mexe com tudo. Afeta a projeção de receita, a necessidade de produção, o estoque, o marketing. É como uma peça de dominó que começa a derrubar todas as outras em sequência. Agora, um exemplo que vem de fora: a taxa de câmbio. A empresa pode não ter controle nenhum sobre o dólar, certo? Mas se ela importa a matéria-prima, uma pequena variação para cima pode bagunçar toda a estrutura de custos, mesmo que ela continue vendendo a mesma quantidade. Isso mostra como as coisas de dentro e de fora do negócio estão totalmente conectadas. E é exatamente aqui que as premissas deixam de ser só números e viram ferramentas estratégicas muito, mas muito poderosas. A ideia não é adivinhar o futuro, mas sim usar essas hipóteses para tomar decisões mais inteligentes hoje. Esse poder todo aparece de 4 maneiras principais. Primeiro, na criação de cenários, ou seja, a chance de testar futuros diferentes. Segundo, elas são a fundação de qualquer planejamento orçamentário sério. Terceiro, elas permitem analisar o peso de uma dívida antes mesmo de assinar o contrato. E quarto, que talvez seja o mais importante, elas exigem rigor e ética. Ser honesto e claro nas premissas não é só uma boa prática, define a credibilidade de todo o plano. E olha só que incrível o poder dos cenários na prática. Pensa bem, mudando uma única coisinha, uma única premissa, o crescimento das vendas, a gente cria 2 futuros completamente diferentes, um super otimista e outro bem pessimista. Isso ajuda a gestão a se preparar para os 2 mundos, entendendo os riscos e as oportunidades de cada um. Então, chegamos ao ponto central de tudo isso. Sabe aquela expressão lixo que entra, lixo que sai? Pois é, ela nunca fez tanto sentido. O modelo pode ser matematicamente perfeito, mas se as hipóteses que o alimentam forem fracas, baseadas em puro achismo, o resultado não vai servir para nada. A qualidade do futuro que se projeta depende totalmente da seriedade e da pesquisa por trás das premissas. E isso nos leva à nossa conclusão, que na verdade muda a forma como a gente enxerga a modelagem. É hora de deixar de lado essa ideia de previsão e abraçar um conceito muito mais útil e poderoso. A mensagem principal é essa aqui. O objetivo de um bom modelo financeiro não é acertar o futuro na mosca. Ninguém consegue fazer isso. O verdadeiro objetivo é simular diferentes futuros para que, não importa o que aconteça de verdade, a organização esteja mais preparada para responder, para se adaptar, para crescer.
Pensa nele como um simulador de voo para empresas, e não como uma profecia. E para fechar, fica essa reflexão. Pense em qualquer plano, seja de trabalho ou pessoal. Qual é aquela única hipótese, aquela premissa central que, se estiver errada, muda completamente o jogo? Identificar essa peça-chave é o primeiro passo para se construir um plano que seja realmente a prova de futuro.